Tem que chamar o doutor aí, né? Alberto? Gravação iniciada, presidente. Ok, eu vou iniciar aqui, né, chamando o patrono. Então, agora nós retomamos, depois de um breve intervalo, a sessão da tarde do dia 16 de novembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Ari Vendamini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva, que é suplente, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lidiane Angela Chimeira. Nós vamos agora, nesse segundo momento, em função do patrono estar presente agora, chamar o patrono dos itens 38 e 39, é isso? Dos itens 38 e 39, o doutor Abelardo Lemos. Por favor, Alberto. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigada. Item 38 e 39 da pauta, doutor Abelardo. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Marco, onde que estão esses votos agora? Patrono convocado, presidente. Tá dentro de votos, né, na pasta 2, aí Tetra Pak. Os dois são iguais, Marco Antônio? A gente já apreciou esse processo, esses dois aí. A doutora Lisiane pediu vistas, né? Inclusive a maioria já julgou, já votou, né? Mas eles são da mesma matéria. Um é do primeiro trimestre de 2002, o outro é do terceiro. Ressarcimento de IPI. Né? Os créditos decorrem de insumos para a industrialização. Ok? Estamos todos nós, né? Inclusive o Dr. Marcos Roberto. Isso. Todos consideraram nulo a nula decisão da unidade de origem, né? E a doutora, todos com exceção de mim, né? E a doutora Lisiane pediu vista. Ok. Esperar o patrono e a gente retoma. Não precisa repassar o voto, né? Oi? Não precisa repassar o voto, né? Depende de vocês. Eu acredito que todos lembrem desse assunto. A gente ficou bem uma hora debatendo ele. A questão lá do que a fiscalização realizou, né? Uhum. A ideia aqui da turma é de que a fundamentação foi inadequada, pelo que eu entendi foi isso, a fundamentação foi inadequada, a fiscalização falou uma coisa, aí fez outra, realizou outros procedimentos, e por conta disso, a turma entendeu pela novidade. Tá, você poderia só resumir, porque a gente vai ter o patrono aqui, vamos esperar o patrono entrar. Ele também vai lembrar, se for mesmo. Uhum. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, doutor Abelardo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós estamos aqui com o julgamento dos itens 38 e 39, cuja recorrente é Tetra Pak limitada. Nós já estamos com certo avanço desse julgamento, mas eu vou pedir para o relator só resumir novamente o voto. Correto. São dois processos, seriam três, né? Mas um foi retirado de pauta a pedido do patrono. Não houve retorno dele nesta reunião, desse processo que foi retirado. Eu recebi um comunicado por e-mail dizendo que vai ser reincluído na próxima reunião. Eu acredito que sim, né? Então, se refere, os dois processos que estão aqui em pauta se referem a ressarcimento de IPI, do primeiro trimestre de 2002 e do terceiro trimestre de 2002. Com final 2002,50 se refere ao primeiro trimestre de 2002. O valor pleiteado aqui foi de 2.300.000. A unidade de origem deferiu boa parte desse valor no montante de 1.798.7404.
O crédito, ele se refere a insumos utilizados na fabricação de produtos vendidos no primeiro trimestre de 2002, né? O fundamento foi o artigo 11 da Lei 9779, de 99. A unidade de origem glosou uma parte desse pedido. Eu vou ler aqui o trecho relacionado a essa glosa. Com respaldo no artigo 11 da Lei 9779 de 99, infere-se não caber direito ao postulante de incluir o crédito do IPI relativo a aquisições de insumos não integrantes dos produtos fabricados para fins de ressarcimento em espécie ou compensação com outros tributos administrados pela SRF, excluindo-se a parcela relativa a esses insumos destinada à comercialização ao ativo permanente a qualquer outra situação que não integre o processo produtivo, haja vista que não se subsumem ao conceito de aplicados na industrialização. Logo, não entram no cômputo do ressarcimento e da compensação os créditos do IPI destacados nas compras dos insumos com os seguintes códigos CFOP: 199, 232, 299 e 312. Entretanto, esses valores já foram utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal, no batimento dos créditos versus débitos, na apuração descendial do saldo do registro de apuração do IPI. Essa é a parte, né, que sintetiza o que a fiscalização fez nesse caso. Nos recursos apresentados nesse processo, a recorrente ela traz uma preliminar de nulidade de despacho decisório. Eu apreciei, eu considerei que não houve essa nulidade. A turma, então, passou a votação, considerou nulo despacho decisório, por uma falha aqui na motivação, pelo que eu entendi, né? Todos votaram, exceto a presidente, que solicitou vista dos autos. Em síntese, é isso, senhora presidente, eu reponho a palavra. Muito obrigada, Marco Antônio. Eu reli aqui o processo, não tenho mais minhas dúvidas e eu gostaria de saber se alguém tem mais algum comentário, se eu posso tomar novamente os votos. Vamos dar uns minutinhos para relembrarem. Eu ainda não relembrei por completo a questão. Se alguém puder lembrar da nulidade que a gente levantou. Me lembro que nós votamos pela nulidade, mas eu não estou me lembrando, não. Confesso também que estou tentando reativar minha memória, eu não estou lembrando, não. Vou ter que olhar aqui o processo, até mesmo o despacho decisório, como que ele... Aí, foi você que abriu a divergência? Não, acho que foi eu acho que foi você, Marcelo. Eu abri a divergência por causa... Foi o Marcelo. Ele abriu, mas quem foi o Marcelo. Eu não tô lembrando. Eu posso ler essa parte aí da nulidade alegada. Se quiserem aqui, eu posso ler e explicar aí, pelo menos, a situação. Por favor, mano. Eu vou só colocar o Salvador mudo aqui. Pronto. A recorrente aduz que o único argumento do fisco para o deferimento parcial do pedido foi de que não poderiam ser geradores de crédito passíveis de ressarcimento aquelas aquisições não destinadas a integrar o processo produtivo, sem, todavia, declinar quais seriam esses insumos. Afirma que não lançou créditos não passíveis de ressarcimento em seu pedido de ressarcimento, e que o critério usado pela fiscalização na apuração de seu crédito foi irregular, por considerar as operações com CFOPs 5.12 e 6.12.
que já haviam sido utilizadas na escrita fiscal e não poderiam mais uma vez ser consideradas na coluna débito do IPI. Assim, conclui ela, tendo ficado claro e demonstrado que, em verdade, não houve pleito de ressarcimento de créditos que não eram passíveis de ressarcimento, o despacho decisório tornou-se imotivado, ferido o contido no artigo 37 da Constituição, bem como o do artigo 2º da Lei 9784 de 99. O que aconteceu aqui nesse caso? A fiscalização, ela solicitou ao contribuinte que realizasse, que apresentasse uma planilha com todos os seus créditos, exceto aqueles, aliás, somente com aqueles relacionados a insumos utilizados no seu processo produtivo. Essa planilha tinha que abarcar apenas isso. E em relação ao débito, a fiscalização agora apresenta todos os débitos de IPI da sua atividade. E o contribuinte assim fez. Ele apresentou lá a planilha, no valor de crédito, deixa eu verificar aqui, ó. Aí embaixo, na página 7, ele disse, os créditos de insumos vinculados à minha atividade, ao meu processo fabril, esse aqui, 2.417.106. E todos os meus débitos, tanto os vinculados quanto não vinculados, dá 618.732. O que a unidade fez? Subtraiu. Um menos o outro está aí, tá 1.798. E foi isso que não era isso que a gente considerou que ele considerou os débitos que não eram para ter sido considerados porque ele já tinha excluído lá nos créditos, não foi isso? Eu estou explicando, só um minuto. Aí ele pegou esse 2.417 menos 618 e apurou 1.798. Aí a recorrente disse, o que a fiscalização fez foi errado, porque ela não considerou esses CFOPs aqui nesse valor, 2.417, não tem os seguintes CFOPs. 199, 232, 299, 312, que se refere à devolução, aquisição para revenda, outras entradas e compras para revenda. Não tem isso nesses 2 milhões. Mas na saída, considerou outros códigos que também deveriam ter sido desconsiderados, já que ela utilizou essa sistemática. Ela deveria ter desconsiderado, já que considerou o crédito líquido, na saída deveria ter desconsiderado aqui o 512 e 612, que se refere a saídas para revenda. Então, basicamente foi isso. Eu entendi o que a fiscalização fez, o que a recorrente alegou, considerei errado o procedimento fiscal e reapurei o crédito da recorrente de acordo com o que eu entendia correto, ou seja, considerando todas as entradas e todas as saídas, para então verificar qual esse valor que poderia ser ressarcido. Limitado, lógico que esse ressarcimento não poderia ultrapassar esses 2.417.106,56. A mais que isso não pode, porque o ressarcimento é limitado a isso. Eu fiz aqui esse procedimento, mas a turma entendeu que eu não deveria ter feito, entendeu que o que a fiscalização fez foi errado, que não foi bem esclarecido, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu estou lembrando, e considerou nulo o despacho decisório, porque a fiscalização procedeu dessa forma. Em síntese, é isso. Eu espero que tenha esclarecido um pouco aí, tentado reativar a memória de vocês. Eu estou olhando de novo aqui, eu estou quase lá, ainda estou precisando... Marco Roberto, você que é um jovem, está lembrado já? Não, tá difícil. Eu me lembro que a discussão ficou centrada, eu debati muito a questão do Marco ter refeito o trabalho da fiscalização e encontrado uma nova glosa, tá certo? Eu só não lembrar. E isso eu me lembro dessa, esse que foi o defeito com o qual me bati, mas eu estou precisando entender melhor a questão aqui de o que aconteceu no cômputo da fiscalização e o que o Marco transformou aqui. Eu vou tentar abrir ali o despacho decisório, o relatório do despacho decisório. Claro que de repente teve a informação que ajudou a nossa conclusão. Deixa eu abrir o processo aqui. Eu adianto logo que a parte do despacho decisório que interessa para esse caso é esse que está aí na página 6, tá? Esse primeiro parágrafo aí está transcrito, ó. Confira-se trecho do citado despacho decisório de onde foram extraídas as afirmações, né? Aí, com respaldo,
Aí eu sublinhei aí, logo não entra no cômputo do ressarcimento e da compensação os créditos do IPI destacados nas compras dos insumos com os seguintes CFOPs. Aqui. Entretanto, esses valores foram utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal no batimento dos créditos versus débitos, na apuração essencial do saldo do registro de apuração do IPI. Essa parte aí. Outros pedaços do despacho decisório não tem praticamente relevância para a gente concluir a análise desse caso. Se eu me lembro bem desse caso, a fiscalização considerou um CFOP na entrada, mas desconsiderou na saída, ou vice-versa, não foi isso, mano? Foi isso mesmo. Tá? Ela usou a operação para considerar as entradas dos insumos, mas na saída deles ela desconsiderou. Foi isso que a gente entendeu, que faltou motivação nesse... Não é isso, Marcos? Se eu me lembro bem, me corrige. Faltou motivação, porque a fiscalização usou critérios diferentes para achar esse crédito. E o Marcos teve que corrigir tudo. Então a gente disse que, apesar do trabalho do conselheiro, ele refez tudo, ele fez o que a fiscalização deveria ter feito. O que eu fiz está na página... Eu me lembro disso, que nós comentamos que você fez o trabalho da fiscalização. E a fiscalização mesmo falhou, por isso que nós consideramos nulo o lançamento, né? Se não me engano, foi mais ou menos isso aí, Ari. Eu ler aqui a parte lá do que eu fiz, né? Talvez... Não, foi isso mesmo, Ari, foi isso mesmo. Ele considerou no débito um montante de saídas que ele pediu para o próprio contribuinte fazer a planilha, e no momento de considerar nos créditos, ele pediu para que aquilo fosse excluído. Até que o contribuinte alega que foi feito 2 vezes, né, por conta da questão, e a gente entendeu que fazer isso agora seria refazer a fiscalização que deveria ser feita. Apesar do Marcos ter feito muito bem feito, quem devia ter feito isso era o fiscal na época do lançamento, e não a gente aqui no caso. Por isso que nós consideramos que o trabalho devia ter sido nulo, né? Acredito que tenha sido isso, e o julgamento aqui parou na preliminar de nulidade, né? Embora eu tenha lido todo o meu voto aqui, né, parou tudo nessa preliminar. Mas é isso, em resumo, o que eu lembro foi isso: a fiscalização, como o Salvador falou, a fiscalização se atrapalhou, não fez o trabalho direito e você teve que refazer tudo, o que desqualifica o trabalho fiscal, né? Eu lembro disso, eu lembro que a gente elogiou muito o seu trabalho, que você fez exatamente o que a fiscalização deveria ter feito, e não fez, né? É isso. Eu ainda não consegui entender, não, mas... Eu posso ler um pouco aí do que eu fiz, Marcelo, talvez? Não, eu estou lendo aqui o que você fez aqui. Eu estou lendo agora exatamente o que você fez para consertar o problema. Eu apurei uma diferença aí no crédito de 109, 453,99, e eu expliquei na ocasião que essa diferença, na verdade, é porque no pedido de ressarcimento a gente tinha incluído um pedaço do primeiro decêndio do trimestre seguinte, no pedido de ressarcimento. Então, esse 109, na verdade, se refere a outro trimestre, ao trimestre seguinte, ao primeiro decêndio do trimestre seguinte. Por isso que foi verificado isso aí. Eu queria jogar tudo em conjunto, lembra? Aí eu queria julgar em conjunto, porque esse pedaço aqui passa para o processo seguinte, que foi retirado de pauta, né? Aí eu disse, olha, nesse pedido aqui, na verdade, o que foi... o que seria passivo de ressarcimento seria 2.190.000 e não 2.300.000. 2.190.000. Esse valor de 109, 453,99 aqui é um pedacinho do trimestre seguinte. Né? E como a fiscalização já havia deferido essa parcela aí de 1.798.374,04, seria ainda plausível para ele apenas a diferença entre isso e o que eu apurei, ou seja, 392.171,97. Está tudo aí na planilha. Então, mas o que você fez é exatamente o que a fiscalização deveria ter feito. Você fez o plus
que a fiscalização não fez. Por conta desse entendimento aí, a turma votou pela nulidade. Em relação aos créditos, o trabalho que o Marco fez é reconhecer, na soma dos trimestres que ele pediu ressarcimento, todos os créditos do contribuinte. Isso. Só que uma parte foi jogada para o próximo trimestre, que era em outro processo que foi tirado de pauta. Por isso que ele queria que fosse jogado tudo em junto. Isso. A gente entendeu no final isso não importou muito porque caiu na nulidade, então essa parte não vai constar do voto, né? O que a gente entendeu que não deveria acontecer agora, porque isso faz parte do critério de apuração, critério de bases de apuração, do que deve ser incluído ou retirado lá na fiscalização, quando for analisar o pedido de ressarcimento, e a gente não poderia fazer isso agora, como bem disse o Ari. Por isso que a gente entendeu que era nulo naquela oportunidade. Foi em setembro, se eu não me engano, não é isso? Muitos consideraram que eu não deveria ter feito cálculo algum, apenas analisado aí o mérito da argumentação. Eu acredito até que, nesse sentido, poderia ser baixar em diligência, se for, dependendo aí do que o entendimento da turma, né, a respeito do assunto, mas eu não entendi desse jeito. Eu entendi que dava para apreciar, eu corrigi o que o fiscal fez de errado e, no meu entender, né, a forma como eu considero correto. Tem uma coisa aqui nesse despacho que eu não estou exatamente me lembrando, porque do cálculo esse cálculo desse ressarcimento, ele abrange só insumos do processo industrial, só matéria-prima, né, e produto intermediário e material de embalagem. E aí, aqui no despacho decisório, eu não estou conseguindo rodar aqui o PDF. O meu computador está com um problema de PDF. Até para eu julgar os processos, para mim está difícil. Então, eu não estou conseguindo rolar o PDF que você botou no processo. O que eu estou lendo aqui no despacho decisório, ele diz assim: consequentemente, as tabelas tais estão corretas, pois não entram no cômputo do ressarcimento e da compensação os créditos do IPI do 1,99, 2,99, 232 e 312. Então, ele está dizendo que realmente o contribuinte, em princípio, teria feito corretamente. Aí ele bota assim: entretanto, estes valores já foram utilizados na escrita fiscal. E aí eu começo a ficar encucado. Da outra vez eu abri o despacho decisório, acho que por isso agora eu não estou... Tá. Marcão conseguiu abrir, Marco? Eu abri o arquivo aqui, mas ele é um volume, né? Então ele é muito longo. E aí não deu tempo ainda de eu folhear ele direito. Eu não estou conseguindo. Eu queria tirar uma dúvida com o Marco Antônio em relação... Porque eu acho que ele pode nos ajudar a lembrar, vamos dizer assim, esse detalhe da nulidade do despacho decisório, porque ele foi e apurou aquele 392.171,97, que é a diferença. Você consegue nos mostrar, Marco Antônio, agora aqui? Porque talvez isso ajude a gente voltar lá atrás no que foi feito pela unidade de origem. O despacho decisório está na página 445 a 451, tá? Se alguém quiser... 445 e 451, o despacho decisório, está nessa página do PDF. Tá, eu estou com ele aberto aqui. 441, que você falou? 445 e 451. Deixa eu abrir o volume 2 aqui, mas ele está abrindo rápido. O Marco já destacou no acórdão dele, essa é uma enorme incongruência. A fiscalização diz que não entram no cômputo do ressarcimento os códigos 199, 232. Mesmo assim, ela admite que os valores já foram utilizados pelo contribuinte. Se não entra no cômputo, como é que pode ter sido utilizado? Essa incongruência desqualifica o trabalho fiscal. Não, mas peraí, mas é que o que me causa, o que aqui eu não estou lembrando, Ari, é que esse cômputo, a gente tem dois cômputos aí, né? Existem créditos. Pode ser que estivesse se referindo a créditos que poderiam ser registrados, computados para fins de apuração do saldo a pagar, porém não passíveis de cômputo. É isso mesmo.
no cálculo do ressarcimento. Então, eu vou dar um exemplo. Isso, Marcelo. Não deixou claro. Oi? Mas a fiscalização não deixou claro esse entendimento. Não, eu sei. Porque, por exemplo, se você importa um produto e toma o crédito do IPI, esse crédito, ele é bom para fins de cotejo, mas ele não é bom para fins de ressarcimento. Sim. Então, mas o trabalho fiscal ficou comprometido quando ele falou que esse crédito não pode ser utilizado, mas já foi utilizado e eu avalizo. A fiscalização diz, pelo que está aqui no despacho decisório, esse crédito não pode ser utilizado e o contribuinte pegou esse crédito e escriturou e utilizou. É isso que a fiscalização, pelo menos... Mas a fiscalização diz que não pode ser utilizado em sentido amplo, quer dizer, não pode ser utilizado nem para apuração do saldo e nem para fins de ressarcimento? Esse é o problema, a gente tem que decifrar, por isso que vocês consideraram que seria nulo, porque tem que decifrar. O parágrafo que interessa aqui, como eu já falei, é o que está aí na página 6, tá? Com respaldo no artigo, está destacado, está sublinhado aí. É isso que tem no despacho decisório acerca dessa análise. Então, é daqui que você tem que decifrar. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no livro de registro de apuração do IPI, e lá tem os códigos tudinho dos créditos e dos débitos. O que eu decifrei aqui do que a fiscalização falou? Ela disse, ali, não poderia ter colocado esses códigos lá, né? Não poderia ter se creditado. Eu disse, pode sim, pode se creditar, mas a partir do momento que você pega e abate lá no saldo de débitos, desse crédito todinho aqui, todos os débitos, isso está certo. O que não pode você pegar líquido, só daqueles insumos, sem que você considere outros créditos, né? E abater integralmente. É lógico que vai reduzir o saldo dele, o saldo a ressarcir. Tá? Então, essa matemática aí que tem que ser verificada, porque a fiscalização considerou apenas os créditos de insumos, mas utilizou como débito todos os débitos, e isso é lógico que vai estar na nota. Você corrigiu o trabalho que a fiscalização fez. Você substituiu o seu trabalho, que está muito bem feito, pelo que a fiscalização fez, que está péssimo. Então ficou valendo o seu, é claro que está bem feito. Mas o que a fiscalização fez, se você não tivesse feito tudo isso, o que a fiscalização fez está péssimo. Por isso que a gente desqualificou. Porque, primeiro, ela não deixou claro os critérios que ela usou. Não está bem esclarecido. Não está bem esclarecido. Ela se contradisse no que ela disse no relatório, se pode usar, não pode usar, mas eu atesto que usou. E também não retirou do cômputo. E, quarto, ela não deixou claro o que o Marcelo acabou de dizer. Se isso é bom apenas para aproveitamento de crédito e não para ressarcimento, ou não. Ou seja, faltou clareza nesse trabalho fiscal, infelizmente. Presidente, eu sinceramente não estou conseguindo me lembrar, não estou conseguindo fazer essa análise. Não sei se a senhora me permite, quando chegar a minha situação do voto, de pedir uma vista coletiva, porque já foi feita uma vista para o presidente. Eu confesso que nessa vista que a senhora pediu, não analisei o processo. Eu não tenho certeza se no próximo mês, na próxima sessão de julgamento, eu estarei presente, mas eu reenviaria isso para a senhora, assim, um arquivo com as minhas anotações da vista, e apresentando o meu posicionamento, aí a turma voltaria a se pronunciar a respeito do tema, mas eu não estou, confesso que eu não estou confortável para dar um posicionamento que está confuso. Não estou tendo, que imagina, no mês passado nós ficamos aqui 1 hora discutindo esse tema, foi bem complexo, ele é bem complexo, então eu estou dando uma opinião minha, especialmente por mim, por não estar confortável, mas e aí eu me comprometeria, mesmo não estando presente na próxima sessão, em enviar um relatório, vamos dizer assim, do que eu analisei, do que eu vi, e dando um posicionamento, mas claro, a critério da turma, que seria uma vista coletiva, e aí deixo a senhora aí para avaliar essa situação,
claro, porque está difícil conseguir concluir sobre isso, né? A gente vai ficar aqui também mais uma hora, que nem a gente ficou na sessão passada. Mas, vou perguntar uma coisa, Marco Antônio. Fique à vontade. O outro processo do outro trimestre que foi tirado de pauta, você não reconheceu o crédito no limite do pedido? Ou você deu a mais do que ele foi pedido? Como é que ficou? Só para esclarecer aqui, porque assim... Eu tô com o arquivo aí, eu acho que tá aí para vocês também. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu não tô mais lembrando. Porque eu não sei, eu tenho dúvidas até se a gente poderia jogar esse crédito de 109 que está aqui para lá, porque se lá ele pediu menos, a gente não poderia dar mais. Valor pleiteado, ele pediu aqui, ó, saldo credor. No final, jogando esse crédito para lá, né, para o seguinte, ficaria 1.957.015,89. O valor pleiteado foi 1.847.00. Aí tem o saldo credor de 110, tá? Então, eu delimitei ao valor solicitado, tá? Até porque o restante tem que ficar na escrita dele. Então, o pedido de ressarcimento aqui foi de 1.847.000, é isso aí que deve ser deferido lá no outro. Mas eu tocaria, eu acho que essa falta de clareza dificulta até a ampla defesa, né? De saber quais são os critérios que foram utilizados. Eu acho que eu já fiz várias vezes também essa reapuração, eu não sou contra fazer a nota aqui estava clara, o fiscal falou que não incluía, inclui e vamos colocar, vamos calcular, mas eu acho que aqui ele não foi claro nem no que entra, nem no que sai, né, nas saídas, e não foi claro no critério dele de apuração aqui. Eu acho que é bem difícil a gente ficar discutindo isso agora. É verdade. Não, agora, quando eu li a explicação do Marco, eu relembrei. Eu vou manter meu posicionamento, mas aí a gente fica na vista a gente faz a votação, né, presidente? Aí fica na vista do Marco. É melhor tentar lembrar na próxima reunião. Só lembrar um detalhe, né, que aí fica bom, porque nessa vista coletiva, pelo que o doutor Marco Antônio acabou de falar, falou no início, que aquele terceiro processo vai voltar no próximo mês. Então a gente julgaria os 3 processos juntos. Pronto, seria bom. Então, isso até contribuiria para ser julgado conjuntamente, os 3 processos. Tá? Foi uma das ideias à vista, que não prosperou. Eu solicitei isso logo no início, mas o patrono foi contra, aí todo mundo foi contra, e no final eu saí vencido e a gente prosseguiu com... Desculpe, presidente, na verdade eu não fui contra. Eu pedi a retirada do processo, porque esse processo foi pautado na manhã, naquele dia de setembro, e os 2 juntos processos à tarde. Nesse dia da manhã, eu tinha 3 processos do mesmo compromisso sobre a mesma matéria numa outra Câmara, onde eu ia fazer a sustentação. Eu não sei por que pautaram, os processos não foram pautados juntos. Agora, nesse processo que o conselheiro Marco está se referindo, eu não sustentei. Na próxima sessão, eu entendo que eu terei o direito à sustentação. Para solicitar, sim. Obrigada. Na reunião de setembro, eu comecei solicitando que esse processo aqui fosse retirado, que ele fosse sobrestado, e eu fui vencido. A gente prosseguiu assim mesmo. Por que esse processo... Mas não interessa isso agora, o importante é que isso era apreciado esse conjunto. Por que o processo retirado de pauta lá, a pedido do contribuinte? É porque na hora de pautar, esse segundo trimestre foi no outro dia, em que o patrono tinha um compromisso em uma outra turma, né? Porque tinha também processo da Tetra Pak na outra turma. Inclusive, o processo é relacionado a esse mesmo assunto. Tá? Não, minha pergunta não é essa, estou perguntando assim, ó. Quando um processo é retirado de pauta, agora nesse esquema de pandemia, Covid-19, com sessão virtual, quando um processo é retirado de pauta a pedido da PFN ou do patrono, ele só volta na presencial. Por que ele volta na próxima? Se o patrono quiser, faz uma solicitação, ele volta. Tá. Eu pedi a reinclusão. Então vem agora em dezembro. E eu já recebi um comunicado por mensagem. Eu acho mais adequado, eu acho que seria bom. Então, foi sempre a minha ideia inicial, até porque eu fiz a apuração, jogando foi a minha ideia de vista também. Sim. Vamos lá, então?
o Marcos Roberto vai solicitar a vista, é isso? A gente vai iniciar a votação. Não, acho que teria que ser vista coletiva aqui, né? Como que a gente vai votar? Na vista coletiva, eu acho que é a senhora que determina. Não precisa nem iniciar a votação? Normalmente a gente... Tá, porque já foi, né? Então, eu não estou me lembrando. Não sei se... Eu acho que pode ter duas vistas individuais e depois só coletiva. Então ainda pode ter mais uma, então. Para mim era só uma, Semi. Eu acho que é só uma, Semi. Não, são duas mesmo, ela está certa, são duas. São duas. Só teve uma, que foi a da presidente. Não, é verdade. Mas como a gente já... Enfim, acho que é melhor coletiva de uma vez, né? Então, vamos pedir vista coletiva. Tá bom. Ok. Converte a minha primeira vista agora em uma vista coletiva. E aí, a gente, na próxima sessão, se tudo correr bem, nós temos os dois processos. Só tem que tomar cuidado para um não voltar em dezembro ou outro em janeiro, né? Mas, presidente, só uma dúvida. Aí, no caso, a pauta, quem elabora a pauta é a senhora, certo? E aí seria interessante a senhora, na verdade, colocar até os três processos juntos, não deixar que ocorra que nem aconteceu no mês passado, né? Aí é só para redobrar a atenção. A minha preocupação é só a gente... É questão de tempo, né? Eu não sei se o que sobrar esse mês há tempo para ir para dezembro. Entendi. Mas aí, não sei se a senhora botaria nos primeiros dias para já liquidar de uma vez esses processos. É só uma sugestão também, tá? Ok. Então, os itens 38 e 39 foram para vista coletiva. Muito obrigado, senhora presidente. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Vamos adiante, né? Ok. Minha única preocupação são os trâmites do CARF, porque em setembro já aconteceu isso, não voltou para outubro, voltou para novembro, né? E em novembro é possível que volte para dezembro, para janeiro, esses processos aqui. Então a gente vai ter que ter cuidado de colocar o outro junto com esse. Né? O outro vai retornar, né, Marco Antônio? Microfone, mano. Desculpa, não percebi. Eu vou ler aqui o comunicado que eu recebi por mensagem. Prezado presidente e conselheiro, eu concordo com a senhora. A solicitação de reinclusão em pauta do processo com final 2002-02, deferida nos termos do artigo 13 da portaria CARF 17.296. A reinclusão ocorrerá na próxima reunião de julgamento a ser pautada. Aí o título da reinclusão em pauta. Tá bom. Meu único medo é que esse vote em dezembro e os que a gente deixou agora vote em janeiro. O próximo. Mas a gente vai ter que... A indicação da pauta de dezembro está muito perto mesmo. Eu acho que não vai dar tempo. Aí eu vou ter que pedir vista deles para ficar tudo para janeiro, talvez, né? Mas aí vai dar para pedir ainda, já sendo coletiva essa? Não, pedir vista desse que vai entrar. Tá. Eu acho que a coletiva ele volta automático, não volta no próximo? Volta quando há tempo hábil, quando não... O de setembro voltou agora. E a gente não consegue alterar, porque precisa de um tempo para... Agora é bom todo mundo tentar se lembrar aí na próxima, né? Para não demorar mais uma hora. Vai ter que ter ingerência do comendador para que tudo se realize. Marcelo, estuda aí, Marcelo. Mas vamos... Depois eu levei um tempo, mas eu lembrei. Agora eu confesso que eu não lembrei não, minha cabeça aqui tá... por isso que eu até te sugeri. Não, mas você já teve uma sessão de julgamento semana passada, então você está com os neurônios mais fritados. Não dá para exigir tanto assim. Nós voltamos agora para o processo número... Halliburton. 17. 17. Já foi, 17. Halliburton. Podemos ir para lá, Marco Antônio? Podemos sim. Então, o próximo item é o item 17,
cuja recorrente é Halliburton Serviços Limitada, é de relatoria também do Dr. Marco Antônio, por favor. É o 17. Tá certo, 17. Ele está onde na pasta? Ah, tá Halliburton aqui, tá bom. Tá na pasta 2 aí, de 4/8 de 2020, Halliburton, 17. Encontrei, obrigada. Esse processo aí, ele faz parte de um conjunto. Eu separei aqui para facilitar a nossa análise, tá? Então, junto com ele, pode ser analisado também o processo número 18, o 22, o 27, o 23, o 24 e o 20. Então, esses processos aí podem ser analisados. Então, a gente vai analisar o 17, 18... 22... 22... 27... 27... 23... 23... 24... 24... e 20. Porque a matéria tratada aí é a mesma neles, embora eles se refiram a períodos de apuração, né, o crédito se refere a períodos de apuração diferente. Exemplo, esse aqui é o PIS não cumulativo, cujo crédito se refere ao período de apuração setembro de 2011. Né? O valor pleiteado aqui foi 1.876.118,48. Aliás, o pagamento, né? O crédito decorre desse pagamento de 1.876.118,48, mas o crédito é um pedaço desse pagamento, 937.866,98. E que ele utilizou desse crédito 134.603,78 para realizar as compensações. E o débito compensado é esse que está aí no parágrafo seguinte, né? PIS não cumulativo, Código de Receita 6912, período de apuração 11 de 2011, no valor de 136.856,71. Como é que decorreu aqui o procedimento fiscal para análise desse pedido, desse crédito, né? Analisado nessa declaração de compensação? A fiscalização intimou a contribuinte a justificar, né, por que ela estava pleiteando esse valor. Aí logo aqui na página, eu estou na página 3, tá? Aí na transcrição do procedimento fiscal, no item 2. Aí diz que foi enviado o termo de intimação, número 1393 de 2015. Houve ciência da recorrente, mas ela não se manifestou. Depois foi reintimada, mais uma vez, não se manifestou. E por conta disso, o pedido foi indeferido. Aí, cientificada do despacho decisório, a recorrente, ela apresentou algumas argumentações não muito satisfatórias, né, para a DRJ. Ela disse que esse crédito decorreu de revisão de seus registros, em que apurou esse crédito. Diz que eles podem ser facilmente comprovados nas DCTFs demonstrativos de apuração, que já estão de posse da Receita, na base de dados da Receita, e se utiliza da verdade material aí para que a própria Receita verifique esse crédito alegado. A DRJ não acatou essa alegação, considerou a manifestação de conformidade improcedente, e depois de ter sido cientificada desse resultado, ela apresentou um recurso voluntário, em que ela representou essas mesmas alegações, né, e acrescentou que no período a que se refere seu crédito, já tinha sido feita a fiscalização pela Receita Federal, né, cuja conclusão resultou em lançamento fiscal devidamente questionado e cuja decisão de primeiro grau, até então, atesta a procedência da integralidade do valor do pleito creditório. Então, o relatório é esse, e eu peço permissão aí para passar para o voto, certo? No recurso, tem algumas preliminares que eu enfrento aqui. A recorrente, ela solicita, motivada pelo princípio da verdade material, diligência, né, para que seja apurado para fim de análise e convalidação da existência do crédito. Eu estou aqui indeferindo essa diligência, né, dizendo que ela poderia ser justificada caso existisse questões que suscitassem dúvida para o julgamento, que não é o caso. E digo também que, embora a autoridade julgadora ela possa determinar de ofício o requerimento da interessada, a realização de diligência, por isso,
quando entenderem necessários ao seu convencimento, devem deferir-las quando prescindível. É o que eu considerei aqui. A recorrente, ela solicita o sobrestamento desse processo, para que fique aguardando o desfecho desse outro processo aí, ó, 2016-19, final de 2016-19, no qual foi feita lá uma fiscalização no ano calendário 2011. Diz que o processo ainda continua em trâmite perante este colegiado, né? E que a fiscalização apurou o PIS a pagar no período, e apesar dessa apuração comprovar a existência do seu crédito, a lide daqueles atos permanece em tramitação no CARF. Eu analiso aqui dizendo que no ano RICAF é uma determinação para que isso ocorra, que determine o sobrestamento do processo a outro, ainda que guardem relação de conexão, bem como o julgamento deles em conjunto, quando não existe matéria prejudicial ao julgamento dos feitos, né? Sendo assim, mesmo que haja conexão deste processo com outro processo, por entender não haver matéria prejudicial ao prosseguimento, eu afasto essa preliminar, possibilitando o enfrentamento dos demais pontos do recurso. No mérito, a recorrente inicia aqui com um tópico dizendo que seu crédito decorreu de revisão interna, por ela realizada, onde identificou o pagamento maior, né? Após essa constatação, ela retificou as declarações desse TF da CONS do período, sendo devidamente aceitas pelos sistemas da Receita Federal. Ela diz que a legislação que rege o assunto prevê apenas a possibilidade do condicionamento de apresentação de documentos para reconhecimento da existência do crédito, de modo que tais documentos são prescindíveis. Diz que não há necessidade de apresentar documento comprobatório, enfim, é isso, né? A diz que a demonstração do direito creditado do PIS e COFINS se faz apenas mediante a emissão de FD contribuições. Entende perfeitamente viável, em seu caso, a correta identificação do crédito através de DCTF e de DACOM. E, em obediência ao princípio da verdade material, não deveria a autoridade fiscal ter deixado de homologar a compensação, somente em função da não apresentação das cópias das declarações por parte da recorrente. Caberia, sim, a realização de diligência, né? O que é equivocado, o raciocínio da recorrente, o ônus da prova é dela. Eu cito aqui julgado, dessa mesma turma, já relatou a conselheira Semiramis, o acórdão 3301-007-485, em que fica bem claro aqui, né, que o ônus cabe à recorrente, e que para que ela tenha deferido o pedido, ela tem que comprovar de que dê certeza do crédito. Dizendo também que a recorrente equivoca-se quando tenta imputar o ônus da comprovação do direito à própria fiscalização, tentando inverter o ônus que lhe incumbe. E quanto a essa diligência, né, para confirmar se de fato o direito creditado encontra-se devidamente refletido nas declarações retificadoras, tal procedimento se mostra inconcebível para a produção de prova que incumbe a recorrente apresentando. Improcedente as alegações de solicitação desse tópico inicial. Sobre a existência do crédito, né, eu vou colocar aqui as argumentações da recorrente, já que elas se repetem nos demais processos, né? E basicamente a gente vai passar, vai ser bem rápido na análise dos demais, né? Ela esclarece que seu crédito decorreu de não aproveitamento integral de valores retirados na fonte, por fonte pagadoras, em especial a Petrobras, e ainda não utilização de forma integral de crédito do PIS importação e COFINS importação. Ela diz que após a necessária retificação de suas obrigações acessórias, restou caracterizada a confirmação da existência de um crédito, eis que tal verificação se deu após o pagamento dos tributos em questão, o qual foi utilizado na compensação dos débitos discriminados nas referidas PDCONTs. Ressalta que o período de apuração do crédito que serviu de base às compensações da análise de autos foi objeto de ampla fiscalização promovida pela Receita Federal, a qual, ao final, realizou a apuração, por conseguinte, viabilizou a confirmação da existência do crédito nesse período. Diz que a fiscalização abrangeu o período de 2011 todo e foram lavrados diversos termos de intimação fiscal, os quais determinaram a apresentação de inúmeros documentos e informações, sendo certo que um deles era específico para questionar a motivação das retificações dos DACONs e das DCTF desse período. Alega que a fiscalização deu origem ao processo administrativo com final 2016-19, onde foram lançados PIS e COFINS não cumulativos daquele período, sendo correto afirmar que o período de apuração 9 de 2011 foi contemplado no procedimento fiscal. Ela informa que apresentou defesa nos estados autos, a qual foi julgada parcialmente procedente para reconhecer parte dos créditos pleiteados. Mesmo acordo proferido pela 14ª turma da DRJ de Ribeirão Preto, apurado que não havia PIS a ser pago no período de setembro de 2011.
Era recorrente recolhido um DARF nesse período, há crédito suficiente para a compensação da compensação principal. Ressalta que a decisão proferida no processo com final de 2016-19 ocorreu em agosto de 2016, após o protocolo da manifestação de inconformidade, de forma que essa utilização neste momento processual respeita o que está escrito no PAF. Eu vou só tentar aqui silenciar o doutor. Ah, já tá. Então, destaque que o processo administrativo com final de 2016-19 ainda que permanece em trâmite no CAF, razão pela qual pleiteia alternativamente o sobrestamento. Diz que naqueles autos não se pode desconsiderar a comprovação da existência do crédito do PIS no período de setembro de 2011, que ainda pode sofrer alteração em seu benefício, pois podem ser convalidados créditos da não cumulatividade que não foram apropriados à base de cálculo. E afirma que o valor do crédito do período de apuração utilizado nas compensações ainda está pendente de definição, mas tal valor poderá, ao final, se igualar ou até mesmo superar o valor declarado no PDCOMP transmitido. De forma que, mesmo que se desconsidere a tramitação desse processo, 2016-19, a conclusão é de que existe o crédito utilizado nas compensações. A minha análise aqui começa esclarecendo que a recorrente extrahiou esse recurso voluntário, entre outros documentos, o termo de verificação fiscal e o acórdão de primeiro grau referentes ao processo administrativo com final de 2016-19. Lá no termo de verificação fiscal, nota-se que o PIS a pagar do período de setembro de 2011, após detalhar o procedimento fiscal, restou apurado pelo fisco no valor de R$ 904.241 centavos. Como o valor declarado confessado em DCTF foi R$ 938.251,50, coincidente com aquele apurado da comensal de 9 de 2011, retificador, não houve lançamento fiscal para esse período. A planilha seguinte, extraída do termo de verificação fiscal, comprova acima dito. Eu coloquei aqui a planilha do que está lá no termo de verificação fiscal, tá? Em que, em relação a setembro, está apurando, inclusive, aqui um valor negativo. Ou seja, a fiscalização apurou o PIS a pagar R$ 904.200,41 e ele declarou em DCTF R$ 938.251,50. Então, lógico, não teve lançamento aqui. Após a impugnação apresentada naqueles autos pela recorrente, a 14ª turma da DRJ Ribeirão Preto, por intermédio do acordo 14.62694 de 2016, considerou procedente em parte o recurso ofertado, ocasião em que manteve a inexistência de valor de débito do PIS no período 9 de 2011. Aí vejamos a situação descrita no parágrafo precedente, conforme a planilha elaborada pela DRJ. Aí vamos lá para setembro novamente. Aí pode-se ver aqui que já ficou um pouquinho maior esse saldo negativo aí, ó. Maior ou menor que não é negativo, né? Isso atrapalha um pouco aí o raciocínio. Mas aí ficou menos 66.597,61. Ou seja, o valor que inicialmente era 904 passou para 871. Ou seja, o valor menor que é apurado pela fiscalização. Portanto, a decisão do órgão julgador de piso somente será definitiva após o julgamento dos autos de segunda instância. Aqui é esse esclarecimento aqui que pode ser que alguém tenha divergência, né? Que é essa parte aqui final do voto. Entretanto, o direito creditório apresentado pela recorrente nos presentes autos, 937, 866 e 98, decorre da diferença entre o recolhimento para o PIS não cumulativo, o Código de Receita 6912, do período de apuração 9 de 2011, né? Aí, ó, do valor de R$ 1.876.118,48, e o seu valor a pagar, declarado em DCTF pela recorrente. Então, o que ela está pedindo é o que foi pago menos o que foi declarado em DCTF, conforme está demonstrado aí. Independentemente do resultado a ser dado no processo administrativo, ao PAF lá, em discussão, o valor do crédito, 937, 866 e 98, não sofrerá alteração, na minha opinião. Hoje decorre simplesmente a diferença entre valores não contestados pelo fisco, a saber, o valor do DARF, que está aqui, 1.876, e o valor declarado em DCTF. Tanto isso é verdade que o valor declarado em DCTF, esse valor aqui, 938.251,50, permanece o mesmo após a decisão da DRJ. E também assim, permanecerá após o resultado a ser dado no CAF aqueles autos, visto tratar-se de uma situação fática em controvérsia. Como é o valor do PIS a pagar no período de apuração e encomenda, que ainda se encontra em litígio nos autos do PAF com o final de 2016-19,
não há qualquer empecilho para que nestes autos seja reconhecido o direito creditório a que a recorrente faz jus, pelos esclarecimentos já expostos. E no presente caso, como resultado do procedimento fiscal efetuado no processo 2016-19 considerou para o lançamento fiscal o valor declarado em DCTF e não o valor do correspondente pagamento efetuado, entendo assistir razão recorrente quanto à procedência de seu direito creditório para possibilitar a compensação declarada no PRDCOMP destes autos. Então, a minha conclusão é votar por dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório da recorrente apresentada no PRDCOMP no final 6890. Só finalizando, para concluir o que está ali, a diferença que consta de 1.876,18 e o valor declarado em DCTF, 938,251,50. E essa diferença foi o que ele pediu no PRDCOMP. Correto. E esse valor não foi o que homologado pela unidade de origem. Isso. Homologou uma diferença menor. Não, a unidade de origem não deferiu nada. Não deferiu nada porque ele não atendeu o termo de intimação para esclarecer a origem. Ah, tá. E aí essa diferença aí que ele não homologou, você está homologando. Eu não estou homologando nada, que a gente não homologa, né? Perdão, você está concedendo o direito creditório. Isso, eu estou dando parcial provimento justamente para essa questão da homologação, que adotei aí o entendimento da turma, né? E eu estou aqui dando parcial provimento, excluindo essa homologação, né, para reconhecer o direito creditório dele do que está lá no PRDCOMP. O que poderia gerar polêmica aqui, eu faço questão aqui de enfatizar, para poder, de repente, se alguém tiver assim, uma divergência nesse ponto, é que no outro processo ainda não encerrou. Tá? O que aconteceu no outro processo? Ele apresentou manifestação de inconformidade, o outro que apura lá, que fiscalizou esse período todo de 2011, né? Ele apresentou manifestação de conformidade, a DRJ concedeu alguns créditos, por isso que ele fala que, dependendo do resultado final, ainda pode aumentar, né? E esse resultado da DRJ, o resultado teve tanto recurso de ofício, né, quanto recurso voluntário da recorrente. Mas eu considerei que isso não vai alterar aqui essa decisão, porque a fiscalização já na apuração lá dos valores já considerou aqui como critério para extinção do valor apurado aquilo que está declarado em DCTF e não o pagamento dele, né? Se a fiscalização foi lá e disse, olha, eu apurei isso, você declarou isso, então eu vou subtrair, eu vou lançar isso. É lógico, então, que não considera o pagamento. Se a fiscalização fosse lá, olha, eu apurei isso, você pagou isso, tá? Aí eu vou lançar a diferença. Se fizesse em relação ao pagamento, mas não, a fiscalização foi em relação à DCTF, né? Então, o pagamento, a diferença do que ele pagou a mais em relação à DCTF, eu entendo que ele faz jus aqui. Mas foi exatamente o que ele pediu, né? É exatamente o que ele pediu. Você está concedendo o direito creditório dele nos exatos termos que ele pediu. Isso mesmo. Ótimo. Sendo que no procedimento fiscal ele não esclareceu nada, na manifestação de inconformidade ele se limitou a dizer que está tudo na declaração, a DRJ, ou seja, ninguém estava errado, a fiscalização inicial também não estava errada, porque ela queria analisar o PRDCOMP, a DRJ disse que era insuficiente a manifestação dele, agora na segunda instância ele veio com essas provas, veio com os dados do procedimento fiscal, eu analisei e cheguei a essa conclusão de que ele faz jus a esse crédito. Né? E a questão lá vamos fazer de conta que mesmo uma hipótese bem remota, no outro PAF, tivesse um cancelamento da decisão da DRJ. Eu acho bem difícil porque teve um recurso de ofício lá, mas eu dei uma olhada, quando teve esse recurso de ofício, foi porque o valor exonerado superou lá, teve um recurso de ofício, superou R$1 milhão, mas não superou 2,5 milhões, que é o que a portaria atual, vigente, determina para que seja dado o conhecimento do recurso de ofício. Então, isso certamente, quando voltar para o CAF, esse recurso de ofício vai cair por terra. Né? Ainda está em diligência esse processo. Ou seja, não tem como ser anulado ou fazer alguma coisa, de repente, anular o procedimento fiscal lá, para que isso seja revertido. Foi o meu entendimento que eu fiz questão de enfatizar essa parte aí, né, da não definitividade lá da decisão do outro processo, para que vocês pensem a respeito aí
e acatei ou não o meu encaminhamento. É isso, senhora presidente. Ok, Marco Antônio. Aí eu queria só fazer mais um esclarecimento em relação ao item 27 e 20, tá? Vai ficar um pouquinho diferente a parte final, porque o 27, ele pleiteou a maior. Eu esclareço lá que ele pleiteou a maior. Então, eu reduzo o crédito dele para o valor adequado. E o 20, ele pleiteou a menor. Um foi a maior e o outro foi a menor. Eu ajusto também, né? O que foi a maior, eu ajusto para o correto. E o que for a menor, ele pleiteou a menor, é lógico que a gente só pode deferir o que está no pleito dele. Não dá para conceder a maior. Então, eu ajustei também para o crédito para que seja adequado ao valor correto. Então é isso. Não sei se deu para entender, a gente pode abrir. Então, uma coisa. Está perfeito, está compreendida a análise que você fez do outro processo administrativo. Quer dizer, você analisou e viu o seguinte, olha, com o que ele ganhou em primeira instância no outro processo administrativo, né, e como não haverá recurso de ofício, é impossível ele perder algo que já ganhou. Exatamente. Até mesmo que a fiscalização fez. O que a fiscalização fez já dá o crédito para ele. Não só o que a DRJ fez. O que a fiscalização fez lá no outro já dá o crédito. Conforme está aí no termo. Porque a fiscalização considerou, né, para lançamento o que está declarado na DCTF, não pagamento. Então, nem mesmo a fiscalização ia lá e dizer, olha, você não tem isso. Se abaixássemos em diligência, entendeu? Eu acho que pelo princípio de eficiência, eu acho que a gente pode julgar dessa maneira. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque uma coisa, por exemplo, processos conexos, em que eles tratam do mesmo tema, o mesmo contribuinte, de forma paralela, aí a gente pode julgar tranquilamente. Tem um crédito do primeiro trimestre que ainda não foi julgado, você recebeu o processo do terceiro trimestre, os dois estão no mesmo mandado de procedimento fiscal, a gente tem que julgar mesmo. Mas nesse caso aí, conceitualmente falando, se a gente não tivesse o conhecimento do outro processo, seria complicado, porque eles são um pouco mais do que conexos, eles são quase decorrentes, entendeu? O resultado de um impacta, não só sob o ponto de vista conceitual, como são no caso dos conexos. O conexo, por exemplo, você vai analisar o mesmo crédito. O mesmo crédito foi tomado no primeiro e no terceiro trimestre, isso é uma coisa. Mas esse caso é uma decisão que delimita, né, que determina qual é o valor devido, que é a base para você apurar um pagamento indevido, né? Base de comparação com o pagamento para chegar ao valor do crédito. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Para que não seja até considerado nula a nossa decisão à luz do regimento. Tá? Mas eu acho que como você se cercou de todas as garantias, tá? Eu acho que você se cercou de todas as garantias e eu nem acho, do seu ponto de vista administrativo, eficiente a gente fazer um sobrestamento, não. Entendeu? Eu acho que ninguém ganha com isso, é só Doutor Marcelo, eu fiz todas essas análises aí que o senhor está fazendo, né? Lógico que eu já tive muitas aulas com o senhor. Justamente por essa questão que eu segui em frente aqui, né? E eu fiquei tentando aqui imaginar uma hipótese daquele processo influenciar nesse. Não, eu acho que pelo princípio da celeridade, entendeu, da eficiência, eu acho que a gente deve, eu sigo com o senhor aí desse ponto. Ok? Eu posso ler a conclusão de cada um deles para poder essa é a minha dúvida, porque como eles fazem... Seria bom ler a conclusão de cada um deles, porque a situação sempre é a mesma. É melhor votar um por um, ainda que seja no mesmo sentido, né, para a gente ficar com isso mais claro. O que vocês acham? Porque eles estão, na conclusão, tem essa referência ao documento. Tudo bem. Então, só por sugestão, presidente, poderia ler somente os três que são diferentes, né? Os outros que são iguais, acho que poderia manter, só por questão de tempo. Sugestão só. Então são iguais aí o 17, o 18, o 22, o
o 23 e o 24. 18, 22. Tá. Ok. E qual é o seu voto? Resume pra gente. É dar provimento parcial? Eu voto por dar parcial provimento em recurso voluntário para reconhecer o direito creditório da recorrente apresentado no PERDECOMP. Eu falo do PERDECOMP aqui de cada um deles, né? Aí tá. No PERDECOMP. É bom puxar de lá de cada um. Os votos são todos aí para colocar na ata, né? Tá. A doutora Semiramis aí que tá bom? Aí agora vamos pro diferente. Não votamos ainda. Podemos votar? Doutora Ari, por favor. Está tratando dos itens 17, 18, 22, 23, 24. Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Doutor Marcelo. Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos dar provimento parcial nos termos do PERDECOMP mencionado pelo relator em cada um dos processos. Nós julgamos 17, 18, 22 a 24. Agora é 19, Marco? 27. Vamos para o 27. Mas depois a gente vai para o 20. Está na minha ordem aqui, na minha planilhazinha aqui. 27. Por favor, pode iniciar. A mesma contribuinte. Tá. A mesma questão aí, né? Pedido de declaração de compensação. A declaração de compensação aqui é com final 10/29, COFINS não cumulativa, período de apuração 8 de 2011. Né? O valor apresentado como o valor original do crédito inicial é de 6.236.290,29. E o total do crédito original utilizado na compensação análise, o valor de 3.034.273,58. Eu cito aqui qual foi o débito compensado, esclareço como é que se deu o procedimento fiscal, tudinho, o resultado da DRJ, o que ele alegou, tudo similar ao que foi já exposto no processo anterior. E passo aqui para a análise. Né? A análise está lá na página 9, no final. Esclareço que ela trouxe no recurso voluntário o termo de verificação fiscal e o acórdão lá da DRJ no outro processo, no PAF. Né? Aí no termo de verificação eu esclareço que a COFINS a pagar o período de apuração 8 de 2011, após detalhado procedimento fiscal, foi no valor de 2.955.169,04. Eu coloco aqui a planilha extraída do relatório para demonstrar esse valor, e que após a impugnação apresentada, a DRJ considerou procedente parte o recurso, ocasião que exonerou parte do valor do crédito da COFINS do período de 8 de 2011. Coloco aí também o ajuste feito pela DRJ. Contra a decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, bem como o julgado foi submetido à apreciação deste CAF por força de recurso necessário. Aí eu digo, por sua vez, o direito creditório apresentado pela recorrente nos presentes autos, que é 6.236.290,29, seria decorrente da diferença entre o recolhimento da COFINS, está aí o valor do recolhimento, 6.855,308, né, e o valor a pagar declarado em DCTF, 1.429.268,21. E conforme prova a seguinte planilha, eu coloco aqui, ó, extraída do despacho decisório, bem como da declaração de compensação. Tem aqui Aí eu faço essa ressalva, eu já expliquei. A diferença entre o pagamento efetuado e o débito declarado de CTF, conforme está acima, não representa 6.236, mas sim 5.426, 0,40 e 0,02 centavos. Aqui eu faço a expressão matemática aí, portanto, fácil observar que a recorrente pediu o valor superior acima demonstrado. Aí eu digo, no que diz respeito ao PAF, com o final de 2019, independentemente do resultado a ser dado, a contenda, o valor do crédito não sofrerá alteração, ou decorre de diferença entre valor não contestado pelo fisco, né, o valor do DAF e o valor declarado do CTF. Aí, tanto isso é verdade, mesma observação que eu fiz no outro, eu estou falando aqui, que esse valor declarado do CTF não sofre mutação,
e como o crédito decorre dessa diferença entre o que foi pago e o declarado do STF, ele faz jus ao crédito, né? Então, por todo exposto, aqui a conclusão, voto por dar parcial provimento do recurso voluntário para reconhecer o direito creditório da recorrente no valor, aí eu reduzo aqui, não o valor que foi declarado no PERECOM, decorrente da diferença entre o recolhimento da COFINS no período de apuração 8 de 2011 e o correspondente valor declarado do STF, com isso possibilitar a compensação declarada no PERECOM com o final 1029. É isso. Em relação ao item 27. Muito obrigada, Marco Antônio. Podemos passar a votação? Por favor, doutora Ari, é o item 27. Sim, com o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Doutor Breno? Eu acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então a decisão é por unanimidade de votos, dar parcial provimento nos termos do voto do relator. E esse é repetitivo, né, presidente? Sim. Esse é repetitivo dos itens 28 a 37. Obrigada, Marcelo. Aí pode dar algum problema lá, porque foi tipo a menor, né? Não sei como é que vai ser isso, mas está feito. Por ser repetitivo, né? Se houver problema. Vai adequar os demais, mas está feito. Aqui, o 20... A unidade embarga, Marco. A unidade embarca pedido de esclarecimento. A gente esclarece. O 20, ele pleiteou a maior, né? Aí eu vou partir já da parte... passar os esclarecimentos já na parte que interessa aqui pra gente. Okay. Lá no final da página, aliás, no início da página 9, a recorrente instruiu os autos com, dentre outros documentos, o termo de verificação fiscal e acordo de primeiro grau, né, do PAF com final 2016-10. Aí, no termo de verificação fiscal, nota-se que a COFINS a pagar o período de apuração 6 de 2011, aqui é 6 de 2011. Após detalhar o procedimento fiscal, restou apurado pelo fisco no valor de 2.151.748,63. Como o valor declarado confessado em DCTF foi de 695.161,10, o lançamento fiscal foi efetuado em 1.456.587,53, diferença, né, entre 2 milhões, né, entre a COFINS a pagar e o valor declarado em DCTF. A planilha seguinte, extraída do termo de verificação fiscal, comprova acima dito. Aqui mostra o que foi apurado aqui no período 6, né? 2.151 e o valor declarado 695. Após a impugnação apresentada naqueles autos pela recorrente, a 14ª turma da DJ Ribeirão Preto, por intermédio do acórdão 14.62694 de 2016, considerou procedente em parte recurso, por ocasião em que cancelou em parte o valor lançado da COFINS do período de apuração 6 de 2011. Aqui a redução, demonstra aqui a redução do valor, tá? De 1.456.000 lançado lá, passou para 1.373.000. Contra a referida decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário, bem como o julgado foi submetido à apreciação deste CAF por força do recurso necessário. Portanto, aí eu continuo aqui. Entretanto, o crédito apresentado, o direito creditório apresentado pela recorrente nos presentes autos, 5.870.717,47, decorre em parte, vou colocar aqui em parte, da diferença entre o recolhimento para a COFINS, né, no período de apuração 6 de 2011, no valor de 6.594.486,75, e o seu valor a pagar declarado pela recorrente. Tá? Então, essa é a diferença aqui. Independentemente do resultado a ser dado ao PAF, eu estou realçando, né? O crédito aqui, o valor creditório de 5.580.870.717,47 não sofrerá alteração, pois decorre em parte, sempre colocando em parte porque ele não pediu tudo, da diferença entre valores não contestados pelo fisco, a saber, o valor do DARF recolhido e o valor declarado em DCTF. Tanto isso é verdade que o valor declarado em DCTF permaneceu o mesmo.
Como é o valor da COFINS a pagar, o período de apuração e encomenda, que ainda se encontra em litígio nos autos do PAF com final 2016-19, não há qualquer empecilho para que a entidade seja reconhecida de direito creditório a que a recorrente faz jus, pois os esclarecimentos já expostos. E no presente caso, como resultado do procedimento fiscal efetuado nos autos 2016-19, considerou para o lançamento fiscal o valor declarado de R$ 695,161,10 e não o valor do correspondente pagamento efetuado, entendo assistir razão a recorrente quanto à procedência de seu pleito creditório para possibilitar as compensações declaradas no PERDECOMP desses autos. Pelo exposto, voto por dar parcial provimento a recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado pela recorrente no PERDECOMP com final 2809, no valor de 5.870.717,47, e com isso possibilitar as compensações a ele vinculadas no limite do crédito reconhecido. É isso. Okay. Alguma observação? Podemos votar? Então, nós estamos aqui votando o item 20. Doutora Ari, por favor. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Breno. O relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por unanimidade de votos nos termos do voto do relator e nós estamos aqui no item número 20. E esse não é repetitivo, certo? Não. Qual é o próximo, doutor Marcos? 19. 19. O 19 é o próximo. Por favor. O 19 já foge aí desse bloquinho. Vou começar agora para situações diferentes, né? Esse aqui é mais simples, é pagamento alocado, que a recorrente não comprovou. Na manifestação de conformidade no recurso voluntário, ela faz apenas aquelas alegações de que ela reapurou, que ela apurou o crédito e que o crédito está demonstrado nas declarações dela. Não apresentou nada a justificar isso, então eu estou votando pelo não provimento do recurso voluntário, nesse caso aqui, no 19. Ok. Podemos votar, doutora Ari? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho. Eu também acompanho o relator. Então, neste item 19, é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Vamos em todos? Não, ainda falta mais. Agora a gente vai para o 26. Está faltando o 26, o 21 e o 25, tá? O 26 porque ele é parecido com esse último aí que a gente acabou de apreciar. Novamente, é pagamento alocado. Aqui, a recorrente, ela traz uma alegação de que os créditos decorreriam de créditos de PIS por FIS, importação e de retenções na fonte por órgãos públicos. Mas também não justifica. Então, por conta disso, eu também estou negando provimento ao recurso voluntário. Esse aí é o 26. 26. Então, no 26, o relator também propõe negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari? Acompanho. Doutor Marcelo, por favor. Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto. Ou doutor Salvador, desculpe. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Também acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão do item 26 é negar provimento e é por unanimidade de votos. Agora a gente vai para o item 25. O 25
é uma multa de 50%. É diferente de todos os demais, não é decomp. Tá? E como esse processo ele está grudadinho lá no 20, é bom a gente fazer ele logo, para eles irem juntos na hora de movimentar, né? Eles ficam um coladinho no outro. Esse aqui é uma auto de infração. Foi exigida a multa regulamentar no valor de R$ 4.892.680,28, decorrente de compensações indevidas efetuadas em declarações prestadas pelo sujeito passivo em inteira, né, com fundamento no artigo 74, parágrafo 17 da Lei 9.430. Devidamente processada a impugnação, a DRJ Ribeirão Preto, por unanimidade de votos, não conheceu do recurso. Esse daqui foi não conhecimento. Tá? E após esse não conhecimento, a recorrente ela apresenta recurso voluntário, onde ela aduz ilegalidade da cobrança, impossibilidade de se acumular a multa isolada de 50% com a multa moratória de 20% e ofensa a diversos princípios constitucionais. Né? Ou seja, em síntese, esse processo aqui, na primeira instância, a recorrente, ela solicitou apenas a suspensão da exigibilidade. E a DRJ, ela não conheceu porque não havia litígio. A DRJ disse, isso não é motivo para litígio, se dá isso decorre da legislação. Já no recurso voluntário, ela veio trazer questionamentos do mérito todo dessa exigência. Eu estou aqui, então, passando aos esclarecimentos. Não há como esse colegiado, estou lá na página 4, no final, adentrar na análise das alegações constantes do recurso voluntário da recorrente, simplesmente porque elas não foram apresentadas na fase impugnatória. Aliás, alegação alguma sequer foi apresentada em tal fase. Nos termos do artigo 17 do PAF, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada. Portanto, apreciar na segunda instância administrativa questões não abordadas pela autora em sua impugnação acarretaria supressão de instância, além do fato de inaugurar, já em segundo grau, absurdamente uma fase litigiosa que nem mesmo foi instaurada. Então, a meu ver, a gente tem que não conhecer esse recurso voluntário. Esse é meu voto. Não é mais que ficar falando aqui, ficar abordando essa questão, porque é algo bem simples no meu entendimento. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito, aí eu posso detalhar um pouco mais. Não é automática, né? Se ele apresentar a impugnação lá na compensação, esse processo da multa ou da infração, ele fica suspenso aguardando lá. Então, assim, não teve... Nem precisaria apresentar nada aqui. Não teve mérito de litígio. Isso. A DRJ considerou, então, que não haveria, e agora no recurso voluntário ele traz diversos argumentos aqui. Aí essa defesa a gente não pode conhecer, né? Não pode. 16, seria o caso de anular, se fosse, né, se ele apresentasse um argumento contra o não conhecimento, né, do recurso, a gente anularia, e agora vai a DRJ, aprecia tudo isso aí. Mas não tem nada lá. O que a DRJ ia fazer? Não vai fazer nada. Acabou. Então é isso. Voto por não conhecer o recurso voluntário. Okay. Podemos votar? Doutor Ari, por favor. Eu já peguei um caso desses, eu fico sempre com uma dúvida. Eu vou acompanhar o relator, mas eu fico com uma dúvida. Por acaso, Marcos, você pesquisou se o processo principal está no CARF também para ser julgado? O processo principal é um desses que a gente julgou. Já foi julgado, então. Aí eu fiz até uma observação sobre isso aqui, ó. Antes de concluir, importa ressaltar que, independentemente do presente julgado, a multa lançada nos presentes autos decorre de compensações não homologadas no curso do processo administrativo, no final 2016-74, que é o 20, né? Portanto, a exigência aqui tratada está diretamente vinculada ao resultado daqueles autos, de modo que, além de restar suspensa até sua conclusão administrativa, conforme o artigo 7418 da Lei 9.430, de 96, havendo reversão, mesmo que parcial, da não homologação das compensações lá controladas, a exigência aqui tratada deve ser recalculada conforme o percentual estipulado na legislação tributária, a saber, 50% sobre os totais dos débitos informados de decontos não homologadas. Então, no final, isso aqui, como a gente foi lá no 20, foi deferido, né? Aqui, foi um pouquinho letra menor, eu acredito que isso aqui vai ser recalculado lá pela unidade, né? E vai, a maior parte...
A minha única preocupação, eu só fiz essa pergunta porque minha preocupação é quando se julga multa numa turma e... Ah, tá, mas tá grudadinho aqui, esse daqui não tem erro de coisa. Nesse caso, como tá junto, eu acompanho a rota. Ok, muito obrigada. Doutor Marcelo? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Com o relator. Doutor Marcos Roberto? Foi bom até o doutor Marco Antônio ter colocado essa observação embaixo para não gerar dúvida depois, na hora de liquidação lá do auto, que ele na verdade está suspenso, mas não, apesar de não conhecer mesmo, que é o caso aí, que eu concordo plenamente, foi bom você ter feito esse alerta à unidade de origem aí ao final do seu voto. Acompanhe, relator. Muito obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho também. Obrigada. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão do item 25 é por unanimidade não conhecer do recurso voluntário. E agora, Marco Antônio? Está votando só um, que é o 21. Então, vamos lá. Por favor. Esse 21 aqui, ele é também declaração de compensação, o final dela é 0381. O crédito decorre de pagamento devido ao maior da COFINS, não cumulativa. Esse aqui é COFINS, não é não cumulativa, é cumulativa, código 2172, né? Período de apuração 3 de 2004. O valor aqui é de R$ 1.254.502,52 sendo este o valor do crédito pleiteado. E esse crédito aí, pleiteado, foi utilizado para compensar 4 débitos de tributo da COFINS não cumulativo. Tem o processo de cobrança, que está pensado, que é o final de 2012-10, e no relatório aqui está sendo exposto como é que se deu o trabalho fiscal. A fiscalização intimou a recorrente a apresentar a justificativa do crédito e ela não apresentou. Após o despacho decisório, a contribuinte alega que realizou verificação de cálculo e constatou o pagamento a maior que o devido. Eu vou ler aqui, que esse processo eu não estou lembrando muito bem, só a parte aqui da alegação dela em relação à manifestação de conformidade, né? Ela diz que efetuou o pagamento se levar em consideração retenções efetuadas pela Petrobras, né? Haja vista tratar-se do ano em que as sociedades de economia mistas foram elencadas no rol de empresas responsáveis pela retenção na fonte por força do artigo 34 da Lei 10.833, bem como no erro de interpretação quanto às regras de preços pré-determinados relativos aos contratos superiores a 1 ano, firmados anteriormente a 31 de outubro de 2013 com a referida entidade, em conformidade ao disposto na Instituição Normativa 468. Ela entende, então, que, sendo devida importância apenas de 355,705,38 a título de COFINS cumulativa, a mesma foi compensada com crédito decorrente de DARF no valor de 473, permanecendo a importância 117, cujo somatório com os demais DARFs pagos resultaram no seguinte crédito. Ela está alegando, então, que o crédito decorre dessa interpretação de contratos pré-determinados, né? A manifestação de conformidade foi julgada improcedente, né? Cientificada desse julgamento, ela apresentou recurso voluntário, ela defende a comprovação do direito creditário pleiteado, oriundo do pagamento maior da COFINS e decorrência da não consideração no cálculo desse tributo de retenções na fonte efetuada pela Petrobras, bem como de erro de interpretação quanto às regras de preços pré-determinados relativas a esses contratos superiores a 1 ano. A argumentação é essa, né? Então, eu vou passar logo para essa parte da apreciação, já que a argumentação dela já foi exposta acima, né? Quanto eu estou lá na página 5, no meio dela. Aprecio. Especificamente quanto ao crédito usado na declaração de compensação destes autos, a recorrente tenta justificar sua origem em retenções na fonte efetuadas pela Petrobras, bem como em erro de interpretação quanto às regras de preços pré-determinados relativos aos contratos superiores a 1 ano firmados anteriormente a 31 de 10 de 2013 com a referida entidade,
sem, no entanto, apresentar qualquer prova documental a respaldar essas operações, documentos fiscais a justificá-las e nem memórias de cálculos que permitam conciliar o valor que dariam base ao pleito creditário destes autos. Como bem pontuado pela DRJ, caberia a recorrente apresentar listagem, registros contábeis, demonstrativos e documentos comprobatórios do pedido, nos quais devem constar perfeita vinculação entre eles e a precisa identificação dos elementos que alicerçam a referida petição. Entretanto, a interessada não apresentou a fiscalização no curso da verificação que antecedeu o indeferimento do despacho decisório guerreado, deixando de apresentar também no recurso trazido a apreciação da autoridade julgadora. Dessa forma, em razão da ausência de comprovação do crédito a ser utilizado na compensação declarada no PEDECOMP e análise, correta sua não homologação, visto que o ônus da comprovação do direito creditário pleiteado em declaração de compensação pertence à recorrente, encargo que lhe foi atribuído legalmente, a fim de demonstrar a certeza e liquidez do pleito creditário, consoante artigo 170 do CTN. Eu cito o julgado dessa turma aqui, né? Aí, no que diz respeito ao pedido de diligência para confirmar suas alegações, o procedimento não se mostra inconcebível para a produção de prova que incumbe a recorrente apresentar. E eu cito aqui o trecho do julgamento aqui feito pela doutora Semiramis, né, nesse acordo 3301.007.485 acerca da comprovação do crédito alegado. Logo, improcedentes as alegações e solicitações apresentadas no recurso formulado pela contribuinte. Então, por carência de comprovação, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o meu voto. Obrigada, Marco Antônio. Então, nós temos no item 21 e a proposta do relator é negar provimento. Doutor Ari, por favor. Acompanhe. Muito obrigada. Doutor Marcelo. Acompanhe. Obrigada. Doutor Salvador. Acompanhe. Doutor Marcos Roberto. Também acompanho, relator. Obrigada. Doutora Semiramis. Acompanho. Doutor Breno. Acompanhe. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Muito bom, doutor Marcos. Encerrado. Doutor Marco Antônio, na verdade. Encerrado. Muito bem. E com isso encerramos a pauta de hoje. Muito bom. Olha, precisão britânica. Parabéns aí ao pessoal. Verdade. Olha que era uma pauta longa. Parabéns. Bom, com isso podemos parar a gravação, por favor. Eu vou parar a minha aqui também. Por favor, Alberto.